Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de biologia. Continuamos então dentro do reino Animalia para a gente conseguir finalizar. Então, como a gente vai até o Enem, né, a gente vai conseguir finalizar o reino, tá? Então hoje a gente vai para o próximo grupo, né? Depois de nemateumintos vem então moluscos. Então a partir de agora a nossa compreensão começa a ficar mais clara, mais nítida, né? Que são animais que a gente consegue observar, que pertencem no nosso dia a dia e que as características vão se aproximando mais da gente, da nossa realidade, né? Então a compreensão acaba ficando mais fácil. Então, moluscos vem do latim, que significa mole. Então, a principal característica, né, dos moluscos é o corpo mole, né, bem molengo, né, embora alguns apresentem conchas, né, como aqui na imagem a gente tem os caramujos. Então, os indivíduos, né, que compõem esse grupo, então, é o caramujo, a lesma, o polvo, lula, ostra, tá? E os mexilhões. Alguns, né, fazem parte da alimentação, então tem uma importância econômica, gastronômica, né? Então essas coisas, então a nossa compreensão vai se tornando mais fácil, né? Justamente por isso, né? A gente tem um convívio maior com eles. Então, as principais características desses indivíduos, eles são encontrados em quase todos os ambientes. Pode ser aquático ou terrestre, né? Mas eles estão sempre associados com a umidade, né? Com a presença de umidade. Então, eles estão em ambientes terrestres? Estão, mas é naquele ambiente mais úmido, né? Quando chove, né? A gente consegue observar mais no nosso quintal, principalmente quem tem jardim, a presença dos caramujos, das lesmas, né? Porque eles gostam de ambiente mais úmido, né? A maioria das espécies, né, desses animais desse grupo, eles são marinhos, né, e habitam aí as profundezas oceânicas. São animais invertebrados, como eu disse para vocês, de corpo mole, né, e muitos são protegidos por uma concha que é feita de calcário. Muitos deles possuem vida livre, né? Mas eles podem ser encontrados também como espécies parasitas, né? As larvas desses animais desenvolvem nas brânquias de alguns peixes, tá? Então podem ter essa relação de parasitismo também. São seres triblásticos, né? Então isso é um assunto que a gente vem falando em todos os grupos, né? Que são os folhetos embrionários, que é pelos 3 folhetos, são celomados, que é essa cavidade interna, né, que vai dar aí origem então a tecidos e órgãos, né? Esse celoma é rico em funções sistêmica e também de sustentação. O corpo possui simetria bilateral, né? Então, de agora para frente, a gente vai ver isso, né? Que todos vão apresentar simetria bilateral, ou seja, quando a gente parte o corpo ao meio, a gente tem 2 lados iguais. Composto por 3 partes bem distintas, né? Então, a gente vai ver na estrutura que eles vão apresentar essas 3 partes: cabeça, pé e o saco visceral. Então, são as características, né, desse grupo. Ó, repetiu aqui, né? A alimentação é bem variada, né? Então vai depender
da espécie, né? Então, do caramujo, do polvo, né? Cada um tem a sua preferência, mas eles podem ser predadores, herbívoros ou até mesmo filtradores, né? Tem algumas espécies que são filtradores, vão filtrar aí o alimento, né? E os que são predadores, né, eles vão alimentar do material, né, em suspensão, tudo mais. Então, falando, né, desse sistema digestório. Então, aqui a gente vai ter um sistema digestório completo, apresentando então boca e ânus, tá? O alimento é conduzido pelo tubo digestivo, né, onde ele vai sofrer a ação das enzimas. Os nutrientes são absorvidos e distribuídos pelo corpo por meio do sangue, tá? Em algumas espécies, tem-se uma língua, tá? Não são todas as espécies que vão ter, tá? Então, algumas espécies possuem uma língua com esses dentes, né? Os caramujos, por exemplo, com esses dentes de quitina, que é chamada de rádula, tá? Então, essa espécie de língua, ela é raspadora, né? E repleta de dentes, né? Quitinosos, curvados, tá? Então, essa língua com esses dentes é que ajuda, então, os indivíduos a raspar o alimento, por exemplo, na rocha, na árvore, né? Então, o caramujo, a lesma, eles possuem essa língua, né? Que facilita, então, na alimentação. O sistema circulatório é aberto, tá? Ou seja, o sangue ele não circula apenas no interior de vasos, né? De veias, tá? A maioria dos moluscos, a hemolinfa, né? Que seria o sangue, flui em vasos e depois ela é lançada em lacunas presentes no corpo, tá? Então, por isso que fala que é aberto. Quando a gente fala que é fechado, ele só circula por meio de vasos sanguíneos, tá? O nosso, por exemplo, é fechado, porque ele só circula nos nossos vasos sanguíneos. Então, aberto, ora ele está nas veias, ora ele está, né, no corpo como um todo. E os moluscos apresentam um coração, né, que atua no bombeamento, então, dessa hemolinfa, tá? No que diz respeito às trocas gasosas, né, eles vão ter diferentes estruturas para realizar essas trocas gasosas. Nos moluscos que são aquáticos, eles vão ter presença de brânquias, tá? Nos terrestres, é cavidade do manto, né, que funciona como um pulmão. E há espécies também com a respiração cutânea, tá? Como eu falei para vocês, eles apresentam grande importância econômica e também ecológica. A importância econômica, que eu não escrevi aqui, mas todo mundo sabe, né? Na alimentação, praticamente quase todos eles aqui, né? Tirando a lesma, não se come, mas, né? Mexilhões come, o polvo, lula, né? O escargot, que é o caramujo. Então tem essa importância econômica e também, além da alimentação, né, é utilizado muito para decoração, né, a pérola que é produzida pelas ostras, né,
Então isso é interessante vocês pesquisarem, que não dá pra gente falar aqui, mas é importante vocês darem uma pesquisada sobre isso, né, na produção da pérola através da ostra. Tá, então também é altamente comercializada, demora anos, né, para uma ostra produzir uma pérola, né? Então tem esse valor econômico. E a grande importância ecológica é que eles são filtradores, né? E eles capturam determinadas substâncias poluidoras, como os metais pesados, né? Que pode ser o mercúrio, né? O cádmio, né? Então, assim, eles são bons indicadores de poluição ambiental, tá? Então, aqui pra gente entender, né, um pouquinho sobre a estrutura interna de um caramujo, né, de um caracol. Não tem muito detalhe, não tem muitos órgãos, né, mas só pra gente ter um conhecimento. Como a gente já falou, né, eles têm um corpo mole, né? Então a pele ela produz uma secreção viscosa conhecida por muco, que facilita a locomoção, né? Sobre os troncos, a gente vê isso nas lesmas, né? Quando a gente, acho que todo mundo já reparou isso, né? Quando tem uma lesma em casa, ela anda, né? E fica aquele rastinho dela, né? Então aquilo lá é um muco, né? Que é uma secreção que é produzida na pele, né? Então que vai facilitar essa locomoção aí sem machucar o corpo, né? Então elas podem andar em ambientes mais ásperos sem machucar o corpo. Como a gente também já falou, o corpo é dividido em cabeça, né? Então aqui a gente tem a cabeça, os pés, que é toda essa estrutura aqui, e a massa visceral, que vai estar aqui praticamente dentro dessa concha, tá? A massa visceral. A cabeça, né, é a região da boca, né? A gente vai ter aqui a boca, os olhos vai estar por aqui assim, tá? E os tentáculos, né, que tem, né, que vai ao longo, né, dos pés aqui, né, que tem a função de tato e de cheiro, tá? O pé é constituído por músculos com funções variadas, como andar, escavar e até mesmo fixar em objetos. O saco visceral, que é todo isso aqui, né, constitui numa bolsa, né, onde ficam alojados os órgãos internos, como a gente está vendo aqui, né. Tem o pulmão, o coração também, né. Aqui o ducto espermático, né, e oviduto. Então é onde a gente tem aí os órgãos de digestão, circulação, excreção, respiração e reprodução, tá? Então o saco visceral é conhecido como manto. Então muito na literatura vocês vão encontrar isso, como a gente já falou, né? Então essa estrutura aqui é chamado de manto, tá? Onde há os órgãos também excretores. A concha, né, que é essa parte por fora aqui, né, essa estrutura de calcário mais rígida, né, então na dobra do tecido, né, então bem aqui na dobra do tecido, né, sai um pedaço que se desenvolve em concha feita de calcário, né, então ela tem tanto a função de proteção quanto de sustentação, tá? Que é uma função análoga ao esqueleto. A excreção é feita por órgãos chamados de metanefrídeos. Não aparece aqui, né?
O sistema nervoso consiste em um anel nervoso, então ele também, né, tem os gânglios nervosos, né, em volta do esôfago, que é mais ou menos por aqui assim, né? Tá? Que aqui a gente tem o papo, né, que é o esôfago, tá? Do qual partem 2 cordões nervosos. Aqui não apareceu, né, bonitinho. Mas eles têm, né, o sistema ganglionar também, tá? Apresentam diferentes órgãos sensoriais, né, como os olhos e os tentáculos, né, como a gente viu aqui. A reprodução, a gente vai ter aqui, né, o ducto espermático e o oviduto. Então, a gente pode ter espécies hermafroditas e a maioria apresentam sexos separados, né? Que a fecundação pode ser interna ou externa, certo? Tudo bem até aqui, né? Então, o coração, né, que eu mostrei pra vocês, então aqui mais ou menos fica, né, o coração também dentro da massa visceral, né, e as contrações do coração envia, né, para o corpo sangue que flui para os vasos e depois por lacunas situadas entre os tecidos, como a gente já falou lá na circulação. Então é bem simples, né, esse grupo. Para a gente entender sobre a reprodução, também é muito simples. Como eu falei para vocês, eles podem ser hermafroditas, tá? Mas a reprodução aqui, ela é exclusivamente sexuada. Então, a gente não tem, né, a fase assexuada e depois se desenvolve para sexuada. Não, aqui todos são exclusivamente sexuadas. Existem algumas espécies hermafroditas, mas a maioria é dioica, né? Com sexos separados, né? A fecundação ela pode ser externa. Como que isso acontece? Os ovos serem, né, liberados na água, né? Então, tanto os óvulos como os espermatozoides, eles são liberados, né, na água. Então, aquelas espécies exclusivamente marinhas normalmente se reproduzem dessa forma, né? Liberam aí os gametas, tanto masculino quanto feminino, na água e eles se encontram e acontece a fecundação e a formação do zigoto. Ou interna, que é dessa forma aqui, né? Acasalando, né? Tão bonitinho aqui o casalzinho de caramujo se acasalando, né? O desenvolvimento, então, ele pode ser indireto, ou seja, apresentar uma fase larval, ou direto, quando o ovo já eclode na forma jovem, né? Então, aqui a gente tem aqui, né, a posta dos ovos, né, que vão eclodir e gerar aí novos indivíduos de caramujo, tá? Então, o tipo de reprodução vai variar muito de espécie para espécie, tá? Então, eu trouxe as classes, né, os grupos dentro dos moluscos. Então, moluscos é um filo, né? E dentro do filo a gente tem as classes. Então, o filo molusco ele se divide em 3 classes, tá? Pra gente ver a diferenciação. Então, a primeira classe é dos gastrópodes. Os gastrópodes, eles são moluscos que possuem uma concha, né, como a gente está vendo aqui, em espiral, né, ela vai circulando e é uma única peça, né? Então, a gente tem como exemplo os caramujos e a lesma, né? Lembrando que a lesma ela não tem concha, tá? Então, existem exceções dentro do grupo. Aqui a massa visceral fica no interior da concha, como a gente viu lá na estrutura, né? E eles usam os pés para locomoção. Então, aqui tanto
o caramujo quanto a lesma, né, utilizam os pés para locomoção. A rádula, que é a linguazinha, né, que eu falei para vocês, é empregada então na alimentação desse grupo, tá? Então eles vão utilizar para raspar as algas nas pedras e até mesmo perfurar conchas de outros moluscos, tá? E em alguns indivíduos desse grupo, os olhos estão localizados na ponta dos tentáculos, tá? Pode estar aqui. E aqui tá aqui os olhos, tá? Eles são invertebrados terrestres, tá? Então, úmidos, lembrando que eles são terrestres, mas eles gostam de áreas mais úmidas. Então, os gastrópodes, a gente tem aí os caramujos e lesmas, possui essa concha aí externa, alguns deles, né, que é uma única peça. E possui também a língua, né, que é chamada de rádula, que tem aí a presença de dentes de quitina, ok? Bivalves, né, são moluscos de ambiente marinho, tá? Formados por duas conchas articuladas, como a gente vê aqui nas ostras, né? E elas são unidas por um ligamento. Então, aqui como exemplo, a gente tem os mexilhões, que é esse aqui pretinho, e as ostras, né? Então, aqui é onde a gente tem a produção das pérolas. É verdade isso? Isso sim, tá? Então, eu deixo a dica para vocês aí pesquisarem sobre a produção dessas pérolas, tá? Então, entre as duas conchas fica o corpo do animal, né? Como a gente consegue observar aqui na ostra, constituído pelo pé e pela massa visceral. O pé é pequeno ou ausente, né? Tem algumas que não tem pé. Não é possível observar a presença de uma cabeça, bem como da rádula. Então, aqui nesse grupo a gente não tem rádula, né? Que é a língua, tá? Apesar de não apresentar uma cabeça, né? Algumas podem ter olhos e tentáculos ao longo da borda aqui, tá? Da borda da concha, tá? Esses animais se alimentam de partículas em suspensão, né? As quais ficam presas em um muco que se reveste suas brânquias. Então, para garantir a passagem de água pela brânquia, esses animais contam com um sifão de entrada e um sifão de saída. É muito interessante, né? Muitas espécies, elas são sedentárias, né? E algumas são capazes de se enterrar na areia utilizando seu pé, né? E outras espécies sintetizam fios fortes que garantem sua fixação ao substrato, como rochas e até mesmo barcos, né? É muito interessante. Lembrando que esses mexilhões aqui tem pessoas que comem bastante. E o último grupo a gente tem os cefalópodes. Aqui eles não apresentam concha ou a concha é interna, né? Então a gente tem como exemplo o polvo, a lula e os náutilos, tá? Eles são mais complexos, né? Dotados de um sistema nervoso bastante desenvolvido e de olhos semelhantes, né, aos dos vertebrados, tá? Então aqui a gente consegue observar os olhinhos deles, né? Muito parecido com o dos vertebrados. Então, da cabeça a gente consegue observar que sai, né, os tentáculos, né? Que pode variar aí de 8 a 10, né? Então, os polvos 8 e as lulas aproximadamente 10. Né? Nesses tentáculos tem ventosas, e que auxilia tanto na captura de uma presa, né, ou até mesmo para ele se prender a um substrato ou até mesmo a rocha. O polvo, ele possui
ligado ao intestino uma glândula de tinta, que quando ele é atacado, essa glândula expele tinta, né, confundindo o predador. A gente acha que a gente já mostrou isso muito em filme, né? Que ele solta essa tinta escura, preta, para confundir o predador e fugir, né? Os polvos, eles não apresentam conchas, né? A lula, ela apresenta uma concha interna, tá? Reduzida. E os náutilos têm essa concha aqui, né? Externa, tá? Então, nesse grupo, a gente tem indivíduos sem concha, uma concha pequena interna e uma concha externa, né? Esses animais, eles são muito inteligentes, apresentando um sistema nervoso e órgãos sensoriais bem desenvolvidos, tá? Eles são animais invertebrados aquáticos, os bivalves também, né? Mas eu falei, né? Que eles também são, os bivalves são aquáticos, né? Como eu falei para vocês, eles apresentam uma importância econômica, né? Porque essas 3 espécies aqui é muito utilizada na culinária, né? E hoje a gente vê, podem vir abordando para vocês sobre esses indivíduos, né? Por eles serem exclusivamente marinhos. Hoje a gente tem uma deficiência, né? Pelo aquecimento global. E outra, pode aparecer também para vocês doenças relacionadas à alimentação, né? Porque dependendo do alimento pode gerar algum tipo de infecção, né? Porque intestinal, muitas pessoas não têm o hábito de alimentar, né? De ter na sua alimentação esse tipo de organismo. E às vezes elas se alimentam, né? Principalmente o escargot, né? Que eles possuem um vírus. E se não souber preparar bem o escargot, ele libera esse vírus e a pessoa ingere e acaba contraindo esse vírus e adquirindo aí, né, alguma doença advinda, né, desse vírus, uma intoxicação alimentar. Então a gente tem que ter bastante cuidado quanto a isso. Então não tem uma doença específica, né? Que a gente vai falar, essa aqui é a doença específica do polvo. Não, mas a gente sabe que dependendo do preparo, eles podem sim trazer algum tipo de infecção, né? Por não ser uma iguaria muito presente na nossa culinária, tá ok? Então aqui, né, eu tentei trazer um pouco sobre esse grupo, mas deixo aberto para vocês pesquisarem. Como eu falei, é bom dar uma olhada sobre as ostras, é uma curiosidade muito importante que a gente precisa, né, ler, entender, conhecer, porque isso aparece muito citado em textos e nos enunciados das questões, então é interessante vocês darem uma aprofundada nisso. E também sobre essa questão econômica, né, e também ligado à culinária. Também é bom vocês darem uma lida, tá bom? Estou deixando uma lista de exercícios para vocês praticarem, também estimular vocês a pesquisar para tentar resolver os exercícios, tá bom? Muito obrigada, bons estudos e até a próxima.